Treblinka foi um campo de extermínio alemão, localizado nos arredores de Treblinka, na Polônia, perto de Varsóvia. Esse campo era localizado perto de uma estação de trem e era rodeado por arames farpados e era dentro de uma floresta, para as pessoas não descobrirem que tinha aquele campo ali. No começo, os judeus eles eram enterrados, depois passou a ser cremados. E esse campo ele foi dividido por dois campos menores, que era Treblinka 1, que era o trabalho forçado, que os judeus eles tinham que ir nas florestas pegar madeiras para colocar em um forno crematório, e Treblinka 2, que era um campo de extermínio. Quando os judeus iam para as câmeras de gases, os alemães recorriam a cães e a facas, para que os judeus não fugissem e para que eles andassem mais rápido. Quando os judeus iam para as câmeras, eles iam com as mãos erguidas para que coubessem mais pessoas. Normalmente os homens eram queimados primeiro e mortos, e depois as mulheres. As crianças eram jogadas por cima, para que coubessem muitas pessoas. Os judeus mais fracos, que não conseguiam trabalhar em Treblinka 1, eram mandados diretamente para Treblinka 2, e aproximadamente em 3 anos morreram 900 mil judeus. Durante esses 3 anos que o campo ficou em execução, houveram 2 comandantes. O primeiro comandante foi Irfried Ebers. Ele trabalhou por apenas 1 mês, porque ele matava muitos judeus e não se preocupava em enterrar ou em fazer ou queimar os corpos. Então o cheiro fedia a 10 quilômetros de distância do campo. Então ele foi demitido por incompetência. E quem entrou em seu lugar foi Franz Stam e o vice-comandante foi Kurt Franz. Treblinka 1 foi criada em novembro de 1941 e foi fechada em julho de 1944. Treblinka 2 foi criada em julho de 1942 e foi fechada em outubro de 1943. Durante esses 3 anos que o campo ficou em execução, aconteceram algumas revoltas. Uma delas aconteceu em 2 de agosto. Os judeus se armaram com pás, picaretas e conseguiram roubar algumas armas. Eles atearam fogo em parte do campo e conseguiram fazer um buraco no arame farpado. 300 judeus conseguiram fugir, mas apenas 100 sobreviveram, pois toda vez que judeus fugiam de campos, os alemães caçavam eles cruelmente e matavam. Outra revolta que aconteceu foi no outono de 1943. Ela começou quando um judeu jogou uma granada sobre uma das torres de vigilância. Então outros judeus começaram a atear fogo nas construções e outros começaram a atirar nos comandantes. Eles conseguiram explodir o portão principal. 180 judeus conseguiram fugir e houve um saldo de 1.100 mortos. Os judeus sabiam que eles iam morrer uma hora ou outra, pois todos que iam para os campos morriam. Então eles se rebelavam porque eles preferiam morrer lutando do que morrer uma hora ou outra. Com a aproximação das tropas soviéticas, os alemães evacuaram os campos. Berlim deu ordem para que Treblinka fosse totalmente destruída, porque eles não queriam que ficasse nenhum vestígio do que acontecia nos campos. Logo que os judeus chegavam, todos tomavam banho e se trocavam. O campo era 400 por 600. Ele era dividido em 3 partes. Esta parte era a parte de administração da SS, esta parte era a área de recepção e esta parte era a área de extermínio. Os arames eram 4 metros de altura e eram todos revestidos de fungos, florestas. Quando eles iam para a área de extermínio, eles passavam por esse corredor. Esse corredor era conhecido como o Corredor do Céu. Aqui no começo eram três casas de câmeras de gases.
Mas depois de um tempo, os alemães construíram mais uma. Logo que os judeus morriam, eles eram puxados os corpos pela porta central e eram queimados nestas valas. Eram 3 valas crematórias. Quando os soviéticos já estavam vindo para destruir o campo, os judeus começaram a ser queimados vivos em cima de trilhos do trem. Esses trilhos aqui. Os alemães apenas jogavam fogo nele e eles morriam. Esta parte aqui era os armazéns e onde que os guardas ficavam. E aqui eram os alojamentos dos judeus. Os judeus que não eram logo chegados já morria, eles vinham trabalhar na Treblinka 1. Eles pegavam madeira para abastecer esses fornos aqui. E essa parte aqui era o Treblinka 2, que era o campo de extermínio. Aqui é a vala, é a trilha do trem, essa aqui. Aqui era a área de recepção, onde eles chegavam e já dizia se eles iam para o Treblinka 1 ou Treblinka 2, se eles tinham condição de trabalhar ou se eles eram fracos e já iam morrer. Isso daqui é essa partezinha, essa casinha aqui. Esse daqui eram os fornos crematórios. Esses fornos crematórios aqui do canto. Esses fornos crematórios aqui. Esses aqui são as valas tiradas em fotos hoje em dia. Hoje em dia ainda tem as valas, mas está cheio de musgo e plantas. Hoje em dia foi feito um memorial no campo. Foram colocadas pedaços de pedras para demonstrar os judeus, e na parte frontal foi feito um monumento simbólico.